Olá pessoal, na última aula a gente conversou um pouco sobre a apresentação de dados, né? Então eu mostrei alguns tipos de gráficos para vocês, como gráfico de barras, gráfico de colunas, né? Gráfico de pizza e gráfico de linhas. Alguns tipos básicos, né? E nessa aula agora eu vou mostrar para vocês, né? Nessa planilha da atividade 6 que a gente vem desenvolvendo, como criar esses gráficos utilizando aqui o Google Planilhas, né? Que é o software de planilha eletrônica que a gente está trabalhando no momento. Tá? Então, eu vou gerar alguns tipos de gráficos aqui, né? Para a gente ver a diferença, né? Da apresentação desses dados e como é a geração, né? Desses gráficos. Então, o primeiro gráfico que a gente vai trabalhar, tá? É um gráfico de barras, um gráfico simples, tá, pessoal? Onde eu vou, na verdade, demonstrar a média, né, parcial, né, por disciplina. Então, para começar a criação desse gráfico, eu vou primeiro selecionar aqui esse intervalo onde que a gente tem o nome das disciplinas. Eu vou segurar a tecla Ctrl, né, e vou selecionar também o intervalo que a gente tem aqui as notas da média parcial. Tá? Porque as notas vão representar, né, as barras do gráfico, os valores do gráfico, e aqui a gente tem a identificação, né, de cada barra. Tá? E aí, pessoal, aqui no menu, né, eu vou na opção Inserir, Gráfico, tá? Ele vai gerar um gráfico para mim. Então, observem que ele já gerou um gráfico de colunas, né? E aqui eu consigo editar, tá, pessoal? Qualquer gráfico eu consigo editar qualquer elemento dele, né? Por exemplo, o título, tá? Eu posso editar esse título e colocar resultado, né? Primeiro semestre, que identifica melhor os dados que eu estou trabalhando, né? E aí tem um detalhe, pessoal. Esse tipo de gráfico, né? Eu tenho esses dados meus, na verdade, né? Eu tenho aqui os nomes, né, a identificação de cada barra dessa, alguns nomes são muito grandes. Olha, por exemplo, aqui, orientação para a prática profissional e pesquisa, né? Então, quando eu tenho essa situação, uma opção que eu tenho, tá, é fazer isso. Eu venho aqui em configuração do gráfico, né? Ah, tá, um detalhe, tá, pessoal? Quando eu estou trabalhando com o gráfico, ele abre para mim esse editor de gráficos para mim trabalhar com essas opções, né? Trabalhar com a alteração do gráfico, né? Então aqui em configuração eu tenho o tipo de gráfico, tá? E eu vou colocar aqui gráfico de barras, tá, pessoal? Porque fica mais fácil para mim ler, tá? A legenda, né? De cada barra, tá? Então quando a minha legenda é grande eu posso utilizar um gráfico de barras, né? E aí um detalhe que vocês perceberam, né? É que essas barras aqui, elas não estão em ordem, né? Então a gente pode depois classificar esses dados para ficar, né, a disciplina com maior nota primeiro e a disciplina com menor nota por último, tá? Mas antes a gente vai ver aqui como personalizar um pouco desse gráfico, tá, pessoal? Aqui no menu personalizar, tá? A gente tem a opção, né, a gente vai ver aqui, tem o título do gráfico, tá, pessoal, né? O título do eixo horizontal, aqui na verdade eu consigo alterar o título do eixo horizontal, né, que é no caso esse média parcial, o título do eixo vertical, que é aqui, ó, disciplinas, né, o título do gráfico, e esse título aqui, e a legenda, mas no caso a gente não tem legenda nesse gráfico. A série, pessoal, né, lembra que uma série, né, é os valores que representam as barras aqui do gráfico, e aí um gráfico eu posso ter mais de uma série. Nesse nosso gráfico aqui, né, no nosso caso, a gente tem uma série só, né, que é a média final do primeiro semestre. Depois a gente vai fazer um gráfico com duas séries, né? Aqui, por exemplo, eu consigo alterar a cor, né, dessa série, tá? Então, se eu quiser alterar esse gráfico, por exemplo, eu posso alterar, né, essas cores. E a gente tem a opção aqui de legenda de dados, tá, pessoal? Então, se eu quero exibir as notas, né, olha só, o valor, né, no caso de cada barra dessa, eu consigo exibir também, tá? Eu consigo alterar a posição desse valor, né, se eu quero no centro, tá? Quero na extremidade interna, extremidade externa, né? Então ele vai ficar fora aqui do gráfico, tá? Tipo de fonte, às vezes eu quero alterar a fonte, tá?
desses valores, tá? A cor do texto, então existem várias opções aqui, né? Ó, por exemplo, se eu quero deixar negrito, se eu quero deixar itálico, tá? Então a gente consegue alterar. Esse gráfico não tem legenda, né? Então a gente não vai trabalhar com ela agora. Eu tenho a opção aqui para alterar os dados do eixo horizontal, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu posso alterar essa fonte aqui, ó, do eixo horizontal, né? Se eu quiser, deixar ela negrito, né? As mesmas opções que eu tenho para a série eu consigo ter aqui também, né? E o eixo vertical é a mesma coisa. Então, se eu quero deixar esse eixo negrito, por exemplo, itálico, tá? Quero inverter essa ordem, eu consigo inverter a ordem do eixo, tá? Eu tenho opções aqui de linha de grade, tá, pessoal? Então, se eu quero a linha no eixo horizontal, tá? No eixo vertical, tá? Olha só, então ele vai colocar, né, essas linhas, essas marcações. Então, existem várias opções, a gente vai ver depois essas opções detalhadamente, tá, pessoal? Então, esse primeiro gráfico, né, que a gente criou é um gráfico básico para vocês verem como que a gente cria um gráfico aqui no planilhas, tá? Eu vou arrastar esse gráfico, tá, pessoal? A gente vai deixar esse gráfico aqui do lado. E agora eu vou gerar outro gráfico, né? Agora eu quero com duas séries de dados, tá, pessoal? Então eu quero um gráfico comparando as minhas notas do primeiro bimestre e as minhas notas do segundo bimestre. Então eu vou selecionar esse intervalo, né? Todo esse intervalo, eu vou inserir novamente e gráfico, tá? Vocês vão perceber aqui que ele colocou para mim duas séries de dados, né? O primeiro bimestre e o segundo bimestre. Só que ele gerou um tipo de gráfico que é um gráfico empilhado, né? E na verdade esse tipo de gráfico ele não representa os nossos dados, tá, pessoal? Porque a gente está comparando, né, o primeiro com o segundo bimestre. Então a gente vai aqui em configuração, tipo de gráfico, e eu vou colocar gráfico de coluna. Agora sim, olha só. Então, por exemplo, eu tenho a disciplina Artes, né? Tem nota aqui do primeiro bimestre e segundo bimestre. Então eu percebo que teve um decréscimo, né, de nota. Educação Física, né, o segundo bimestre já teve uma melhora. Então eu consigo comparar esse gráfico, tá, pessoal? Esses dados, né? E aí lembrando que aqui em personalizar, né, eu vou alterar, tá, essa série de dados. E agora, pessoal, eu tenho aqui, ó, lembra que no primeiro gráfico a gente não tinha, né? Tinha só uma série, quer dizer, agora eu tenho o primeiro bimestre, que eu posso vir aqui, por exemplo, né, alterar essa cor. E tem aqui o segundo bimestre, que eu posso vir, por exemplo, alterar, né, essas propriedades desse gráfico. E agora a gente tem a opção de formatar a legenda. Então, por exemplo, eu quero colocar a legenda aqui abaixo, tá? Eu quero colocar aqui do lado direito do meu gráfico, tá, pessoal? Então eu consigo alterar isso também, tá? Tem essas opções. Aqui na série, lembrando que eu tenho, se eu quiser colocar a legenda de dados, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, a gente pode fazer isso, tá? E eu posso também alterar esse gráfico, tá, pessoal? Se eu quiser para um gráfico de barras, olha só, tá? Mas esse aqui a gente vai deixar um gráfico de colunas, né? Para a gente ter diferenciado, tá? Um gráfico diferente. Então aqui é um gráfico básico, tá, pessoal? Eu só vou colocar aqui, né, notas por disciplina, vou alterar o título, tá? Primeiro e segundo bimestre. Então olha só que eu já tenho agora um gráfico comparando as minhas notas. Então vocês percebem, pessoal, que é muito mais fácil eu comparar isso visualmente do que os valores, né? A gente vai deixar esse gráfico aqui do lado também, porque agora eu vou gerar outro gráfico, tá, pessoal? Então, a gente gerou um gráfico de colunas, né? Um gráfico de barras, um gráfico de colunas. Agora a gente vai gerar um gráfico de pizza, tá, pessoal? Então a gente contou aqui, ó, né, a quantidade de disciplinas que eu tenho acima da média e abaixo da média, né? Aqui da média final, né? Então eu vou selecionar abaixo e acima da média e abaixo da média, né? Segurar a tecla Ctrl e vou selecionar também, né, o 16 e o 2, que são os valores que vão serem representados no meu gráfico. Eu vou novamente inserir gráfico, tá? Ele gera um gráfico de barras, tá, pessoal? Mas não é esse tipo de gráfico que a gente quer. Então eu vou clicar em tipo de gráfico e vou colocar um gráfico de pizza. Por que um gráfico de pizza nesse caso, pessoal? Porque eu tenho um total de 18 disciplinas, né? Que está dividido em dois grupos. As disciplinas que estão acima da média e as disciplinas que estão abaixo da média, né? Então aqui eu consigo fazer isso.
né? Esse gráfico é ideal para representar esses dados que eu tenho. Então 88,9% das disciplinas eu estou acima da média e 11% eu estou abaixo da média, tá, pessoal? É claro que a gente pode vir aqui em personalizar, né? E colocar, por exemplo, o título do gráfico. Então, desculpa. Situação por semestral, né? Então o que acontece aqui, pessoal? Da mesma forma, né? Eu posso vir aqui em fatia de pizza, né? Alterar a cor da fatia acima da média. E alterar aqui também abaixo da média. Então eu posso personalizar. Opa, não ficou muito bom essas cores, né? Então eu posso personalizar, pessoal, todos esses dados do meu gráfico, né? Vamos ver aqui, ó, a legenda. Eu posso colocar essa legenda acima, né? Eu posso colocar ela com marcador dessa forma, tá? Então eu posso aumentar o tamanho desse marcador, né? Se eu quiser até, né? Mas eu vou deixar automático aqui. Posso colocar abaixo, tá? Então se eu quiser colocar dessa forma aqui, eu consigo colocar. Então eu posso alterar também qualquer tipo, né? Estilo desse gráfico, tá, pessoal? De qualquer elemento. Eu vou arrastar ele aqui, né? Deixar ele aqui embaixo, ó. Então nós geramos agora um gráfico de pizza, né, pessoal? A gente vai gerar agora um gráfico. O que eu quero fazer, né? Eu quero comparar a quantidade de disciplinas que eu tenho abaixo e acima da média do primeiro e do segundo bimestre. Então, como que a gente vai fazer agora, pessoal? Primeiro eu vou repetir aqui, ó, primeiro bimestre, tá? Porque eu não vou conseguir buscar esses dados aqui em cima. Porque o que acontece, né? Quando eu seleciono esses dados, ele vai entender que aqui em cima eu tenho o título, né, dessa série de dados, tá, pessoal? Mas eu não tenho nesse caso, né? Ele está em branco. Então eu vou colocar primeiro bimestre e segundo bimestre. Não sei se vocês perceberam, né? Nesse segundo gráfico que a gente criou, ele automaticamente pegou esse primeiro e segundo bimestre que tava em cima aqui dos dados, né? Então eu vou selecionar esses dados, né? No caso todos esses daqui. Eu venho inserir gráfico novamente, tá? Mas agora eu quero um gráfico, pessoal, de coluna 100% empilhado, tá? Então eu vou descer aqui, ó, 100% empilhado. Por quê? Ah, tá. Observe que ele não colocou aqui primeiro e segundo bimestre. Então, se eu venho aqui na configuração do gráfico, ele tem a opção aqui, ó, usar linha 21 como cabeçalho, tá, pessoal? Então, ele vai pegar esses dados aqui, ó, né, e usar como cabeçalho, tá? Então, agora, por exemplo, eu consigo comparar, né, quantas disciplinas eu tenho abaixo da média no primeiro e segundo bimestre e quantas eu tenho acima da média no primeiro e segundo bimestre, tá, pessoal? Tá, só um detalhe aqui, né? Não sei se vocês perceberam que ele está invertido, né? O correto é ser primeiro bimestre, segundo bimestre, tá, pessoal? E aqui ser abaixo da média, acima da média. Então eu vou usar essa opção, ó, alternar linhas, colunas. Então ele vai inverter o meu gráfico, né? Agora tá certo, né? Então eu tenho o primeiro bimestre, segundo bimestre. Então quantos por cento do primeiro bimestre que eu tô acima da média? Então tem ali uns 48%, por aí, né? 45%. E abaixo da média, né, eu tenho lá uns 55%, tá? Então ele está comparando. Então às vezes quando você seleciona para ele gerar o gráfico, tá, pessoal? Você tem que acabar alterando algumas opções para que ele represente corretamente esses dados. Nesse nosso caso aqui, né, que eu quero comparar a quantidade de disciplinas abaixo e acima da média do primeiro e segundo bimestre. Então eu tive que alterar essas opções aqui para ele exibir o gráfico corretamente, tá, pessoal? Isso vai depender muito dos dados que você tem, né? Dos tipos de dados que você tem. Então, da mesma forma aqui, pessoal, eu posso personalizar, né? Então, só lembrando, né, que um gráfico ele tem que ter todos os elementos para mim poder entender ele, né? Então, por exemplo, o que falta nesse gráfico? O título do gráfico, né? Disciplinas acima. Aliás, vou colocar assim, resultado, né? Primeiro e segundo bimestre.
tá? Então esses são os resultados, né, que eu tenho das minhas disciplinas, tá? Uma coisa que falta... Não, tá certo, tá? E aí, pessoal, aqui lembrando que eu posso vir a série de dados, né? E aqui eu também tenho duas séries de dados. O que ficou estranho, na verdade, assim, tá certo, abaixo da média é vermelho, né? Porque o que a gente tem que tomar cuidado, né? Só voltar aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, para mim não fazer isso aqui, por exemplo, né? Eu vim aqui acima da média e colocar uma cor vermelha, porque geralmente vermelho a gente tem a ideia de que é algo que não é bom, né? Que é algo que você tem que tomar cautela, né? Então, nesse caso, acima da média eu vou colocar verde e abaixo da média laranjado, né? Geralmente a gente usa, lembra que as cores representam também, né? Elas têm significado. Bom, pessoal, então nessa planilha, tá, que a gente trabalhou, são esses tipos de gráficos que a gente vai gerar. Só um detalhe, né, que eu esqueci de colocar aqui, tá, pessoal? Aqui na série de dados eu vou colocar a legenda de dados aqui, né? E agora eu vou colocar no centro e vou colocar essa cor branca, tá? Para ficar mais fácil para ler. E eu vou fazer isso também aqui acima da média, né? Legenda de dados. Então, colocar no centro, tá? E aqui ele já colocou para mim em branco, tá? Tamanho da fonte eu posso aumentar um pouco aqui. Então, eu vou colocar 18. E aí, pessoal, essa personalização do gráfico vocês podem ir fazendo, né? De uma forma que fique de fácil visualização. Lembra que vocês têm que tomar cuidado, né, com algumas questões que a gente conversou lá no conteúdo sobre apresentação, no primeiro bimestre, que, por exemplo, contraste, né? Se eu colocar uma cor, um número escuro num fundo escuro aqui, vai ficar difícil para mim ler, né? Bom, pessoal, então esses são os gráficos que vocês devem gerar, tá, nessa atividade para a gente concluir ela. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato para a gente verificar, tá? Tudo bem?